Good afternoon, good evening to everybody. Welcome to this fourth webinar of our series. We are celebrating World PH Day, the 5th of May, with series of webinars. We started with a physician from the UK, then we turned to Spain, where we learned risk stratification and treatment strategies in Spanish. Earlier today, we have another webinar from India and the US, and now we are turning to Brazil, so covering the whole globe. This webinar will be held in Portuguese. Before I hand over to our presenter and host, let me thank our sponsors who make our work possible. A special thanks goes to Janssen, to our platinum sponsor. Paula, the floor is yours. Thank you. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse evento do Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar. Prazer estar com o Dr. Marcelo novamente. Dr. Marcelo é membro aqui do Comitê Científico da ABRAF. Eu sou Paula Menezes, presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. Hoje o Dr. Marcelo vai apresentar uma aula aí sobre os desafios da Covid com a hipertensão pulmonar. E para quem não o conhece ainda, o Dr. Marcelo Bandeira é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com residência em Clínica Médica pelo Hospital Miguel Couto e em Cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia. Atualmente trabalha como plantonista na UTI, o CI, né, está aqui, e no Hospital Federal de Bom Sucesso, intensivista também no INCA. E realiza atividades assistenciais e de pesquisa em hipertensão arterial pulmonar na UFRJ desde maio de 2009, tendo adquirido o título de mestre pela mesma instituição em 2013. Doutor Marcelo, um prazer estar com você novamente. Enfim, a aula é sua. Se alguém tiver pergunta, pode mandar no chat, que ele vai responder ao final. E esse vídeo está sendo gravado, vai ser gravada essa aula, para depois vocês poderem compartilhar ou assistir novamente. Doutor Marcelo, com você a palavra. Ok, Paula, muito obrigado pela introdução. One more time, thank you, Georgie, for the invitation to this event. E é sempre uma honra poder compartilhar conhecimento, na verdade até mais desafiador, porque falar para médico, um médico falar para outros médicos é relativamente mais simples, mas traduzir isso numa linguagem menos técnica é um verdadeiro desafio de congresso. Eu vou tentar, então, nesses próximos 40, 45 minutos, tentar passar por esse desafio, compartilhando aqui minha apresentação com vocês sobre tudo que a gente pode esperar desse mundo pós-Covid, no momento que a gente vivencia uma pandemia, e, ao mesmo tempo, aqueles que vivenciam um desafio próprio de terem que lidar com uma doença como a hipertensão arterial pulmonar. Portanto, nossa discussão vai se resumir a 3 grandes aspectos, que são, primeiro, entender o seguinte: nós vivemos uma pandemia, muitos de nós lidam direta ou indiretamente com a hipertensão pulmonar. A questão é, será que no final de tudo existe alguma conexão entre esses dois mundos? Ela é real? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é entender de que forma a pandemia e possivelmente as complicações tardias da infecção pelo novo coronavírus podem vir a mudar a forma de classificar a hipertensão pulmonar no mundo. Isso é algo que possa se esperar no futuro? É uma ponderação que a gente também vai procurar desenvolver ao longo da apresentação. E, acima de tudo, mostrar como o mundo se comportou perante a pandemia e como isso levou a uma necessidade de uma adaptação na abordagem diagnóstica da hipertensão pulmonar pós-Covid e, obviamente, a abordagem da hipertensão pulmonar durante a pandemia, até porque, na verdade, nós ainda estamos dentro dela, e transpondo um pouco do conhecimento teórico que já se sabia da hipertensão pulmonar para a vida real, atual, em vigência da pandemia. E tentando primeiro só lembrar o que aconteceu no mundo nesse meio tempo, em 31 de dezembro de 2019, que a Organização Mundial de Saúde está informada do primeiro caso, os primeiros casos de uma pneumonia de causa indeterminada, e 10 dias depois existe a confirmação do primeiro caso de pneumonia pelo novo coronavírus. Esse, na verdade, é um segundo tipo de coronavírus que apresenta uma repercussão
internacional em termos de política de saúde pública. Nesse caso, o primeiro caso foi confirmado na cidade de Wuhan, na China, em 9 de janeiro, e daí em diante o vírus rodou o mundo. E rodou diversos países, tanto Portugal quanto o Brasil. No Brasil, ele apareceu pela primeira vez, tendo seu primeiro caso confirmado em 26 de fevereiro. Em Portugal, o primeiro caso foi confirmado no dia 2 de março. 2 semanas após a confirmação do primeiro caso em Portugal, é documentado o primeiro óbito também em Portugal. E um dia após o primeiro óbito de Portugal, ocorre o primeiro óbito no Brasil. Então, são países que vivenciaram circunstâncias semelhantes de evolução da pandemia, e isso teve que gerar uma reação por parte dos respectivos governos. Eu estou falando aqui de Brasil e Portugal, obviamente o mundo inteiro teve que se posicionar perante a pandemia, no sentido de reestruturar diversas redes, tanto redes de suporte econômico, como suporte também assistencial na área de saúde. O que nós observamos depois, no segundo momento, é que, ao mesmo tempo, e quase que na mesma semana, é lançado um decreto presidencial que declara estado de emergência em Portugal, enquanto que no dia 20 de março, no Brasil, a Covid-19 é oficialmente declarada uma doença de transmissão comunitária, ou seja, ela não deixou de ser uma doença dependente de casos oriundos do exterior para ser transmitida dentro do país. E esse é um relato, por exemplo, de uma situação real, de uma paciente portadora de hipertensão pulmonar associada à anemia falciforme que relatou que teve Covid em abril de 2020, ou seja, num momento extremamente complexo, onde não se sabia muito sobre a doença. Era num momento, inclusive, que, por exemplo, no nosso país, era um momento que estava começando a haver uma escassez progressiva em vagas disponíveis em leitos hospitalares, e ela descreve que não foi nada fácil. Ela teve que ser internada e, depois da alta, em diversas situações, ela ficou sob suspeita de uma nova infecção pelo coronavírus, mas, na verdade, a conclusão que se tirou era que os sintomas eram da hipertensão pulmonar propriamente dita. Esse relato, referente a uma primeira infecção em abril de 2020, deve nos levar a um questionamento maior. A questão é, esses sintomas, eles se confundem com hipertensão pulmonar. Ambos podem causar cansaço, falta de ar, eventualmente tosse. Mas a questão é, será que o novo coronavírus, ele por si só, pode causar hipertensão pulmonar? De que forma isso aconteceria? Existe algum embasamento teórico prévio que nos permita colocar isso em prova e nos colocar numa vigilância maior referente a essa coexistência de dois diagnósticos igualmente complexos? Para explicar um pouco disso, eu vou ser obrigado talvez a trazer uma análise muito técnica, que eu vou tentar passar de uma linguagem menos técnica possível, de modo que vocês entendam. Bom, antes da infecção pelo novo coronavírus, o nosso mundo presenciou inúmeras epidemias. Cabe ressaltar que uma das epidemias de maior relevância em termos de impacto em políticas de saúde ao redor do mundo foi a epidemia pelo vírus da AIDS, pelo HIV. Se nós contabilizarmos desde os primeiros casos, em 1981, até os dias atuais, o total de óbitos que é contabilizado pela UNAIDS, que funciona junto com a Organização das Nações Unidas, é um total de 32 milhões de óbitos. Isso começou em 1981, que começou a ser documentado. Com 10 anos de epidemia, começaram a surgir os primeiros casos de portadores do HIV, que evoluíram a óbito, eram submetidos à autópsia, e a sua autópsia evidenciava, e aqui vocês vão ver nessa imagem cinza da parte de cima, imagens dos vasos pulmonares rigorosamente iguais às primeiras imagens descritas de hipertensão pulmonar. A essa época, na publicação, foi uma publicação que foi de 1992, aproximadamente 93, se me falha a memória, o que foi observado que 0,5% dos pacientes apresentaram hipertensão pulmonar. Vejam, 0,5% naquela época talvez fosse um número difícil até de quantificar, porque ainda se encontrava, nós nos encontrávamos ainda numa fase de conhecimento da doença.
Se nós considerarmos que em 40 anos o total de óbitos por HIV foi de 32 milhões de óbitos, se a gente colocar 0,5% em 32 milhões, quantos desses pacientes não teriam desenvolvido hipertensão pulmonar se não tivessem tido acesso à terapia antirretroviral de alta eficácia, como existe nos dias de hoje? Então, esse foi o primeiro precedente que mostrou o seguinte: existem vírus, sim, que podem causar hipertensão pulmonar. Essa imagem aqui, estranha, é literalmente uma imagem de um modelo vivo, animal, mostrando o momento em que o HIV entra dentro do tubo digestivo, para a gente entender só como é que a ciência evoluiu no sentido de documentar os mecanismos de ação dessa infecção viral. Tudo bem, estou falando de HIV. E na hipertensão pulmonar? E o COVID? Como é que a gente busca esse link? Esse link ainda precisa de um outro detalhe. Mais recentemente, em 2003, um estudo que avaliou apenas pacientes com hipertensão pulmonar classificado como idiopática, ou seja, aquela hipertensão pulmonar em que se investiga todas as causas possíveis e não se encontra um agente causador propriamente dito. O que foi observado é que nesses pacientes, foi uma casuística relativamente pequena, esses pacientes que eram submetidos a transplante pulmonar, em que o tecido pulmonar deles foi doado para ser submetido a estudo, o que foi observado é que muitos desses pacientes apresentavam essa lesão chamada lesão plexiforme, que é esse emaranhado de milhões de células, milhões não, mas de inúmeras células dos vasos pulmonares, fechando aqui o pulmão, quase fechando o pulmão. E o que foi observado nessa época é que o vírus herpes humano tipo 8, foi encontrado em grande quantidade em mais de 50% dos portadores de forma idiopática. Ou seja, a história nos mostra um precedente de que outros vírus podem causar hipertensão pulmonar. Logo, um vírus como o coronavírus, que agride o pulmão de uma forma muito variada, dependendo de caso a caso, ele pode também estar associado à hipertensão pulmonar, pelo menos isso é um modelo teórico. A questão é, será que a pandemia vigente pode mudar, então, a epidemiologia global da hipertensão pulmonar? Pode gerar, talvez, uma futura onda de casos de hipertensão pulmonar? Isso é algo de reflexão. Ela é uma pergunta, na verdade, sem resposta. Eu divido essa pergunta com todos vocês. Por exemplo, se nós vemos um caso que é relatado, esse foi um dos primeiros casos de pneumonia pelo novo coronavírus, relatado a partir de uma casuística chinesa, um paciente de 37 anos, sexo masculino, oriundo justamente do epicentro inicial, cidade de Wuhan, em que aparecem aqui, são duas imagens de tomografia, obviamente ninguém é obrigado a identificar, mas só para que vocês vejam que onde tem aqui as setas, essa partezinha branca que eu estou passando a seta aqui em cima, na imagem à esquerda. E essa outra imagem branca, indicada pela seta aqui à direita, são duas imagens que normalmente não aparecem. Por quê? São as imagens que a gente chama de vidro fosco ao redor, que é essa parte mais branca, mas no meio dela, o vaso pulmonar se encontra identificado sozinho, sem nenhum uso de contraste. O que significa isso? Significa que, de alguma forma, o vírus, ele quando infecta o pulmão, ele de alguma forma interfere na dinâmica dos vasos pulmonares também. Ou seja, o que era antes um modelo teórico, uma suposição, precedentes de outros agentes virais, agora, nessa primeira identificação, pode ser o primeiro sinal de uma evidência de que o vírus efetivamente altera os vasos pulmonares. Vamos mais além. A questão é, será que o vírus e hipertensão pulmonar compartilham as mesmas origens? Isso, no momento inicial, quando eu parei para revisar o tema, realmente me surpreendeu, porque a quantidade de dados que mostram que essas origens são semelhantes é inúmera. Eu separei algumas para poder só exemplificar para vocês, com dados até realmente técnicos, mas eu vou tentar traduzir de uma forma mais simples. São esses quatro grupos moleculares que podem explicar isso. Angiotensina 2, interleucinas, aqui não é uma molécula, mas é um tipo de fenômeno que acontece, chamado de shunt intrapulmonar,
E trombose pulmonar, quem tem hipertensão pulmonar sabe o que isso é. Tentando traduzir de uma forma simples, primeiro essa molécula aqui, angiotensina 2. O que acontece? Quem para ler sobre notícias referentes à investigação de novas medicações para tratar coronavírus ou vacinas para o novo coronavírus sabe que o vírus, quando ele entra no organismo, quando ele entra no pulmão, ele tem uma tendência a entrar no tecido pulmonar por meio de uma proteína, que é chamada de proteína S. Essa proteína S, o que ela faz? Essa proteína S está na superfície do vírus e ela é um ponto de conexão com uma outra molécula, que é chamada de receptor da angiotensina 2. Tudo bem, muitos de vocês não são da área de saúde, mas vamos pensar o seguinte: se esse receptor tem como função não deixar a angiotensina 2 se acumular no sangue, o que acontece? Quanto maior for a quantidade de vírus ocupando o receptor de angiotensina 2, maior vai ser a quantidade dessa molécula circulando. Consequentemente, maior vai ser a lesão pulmonar. Então, esse é o mecanismo que explica por que algumas pessoas têm um quadro de pneumonia por Covid tão grave e outras não tão grave. Esse é o entendimento simples. O vírus se liga no receptor, esse receptor, ao invés de pegar essa molécula, deixa essa molécula circulando pelo pulmão e, com isso, o pulmão acaba piorando. Muito bem. Agora, a gente tem que lembrar também o seguinte: a gente viu naquelas imagens que a lesão característica da hipertensão pulmonar é essa lesão chamada lesão plexiforme. É uma lesão muito típica da hipertensão pulmonar, descrita há mais de 50 anos. Muito bem. Quando isso foi investigado em pacientes com hipertensão pulmonar, qual foi a surpresa? Que, mesmo nos portadores de hipertensão pulmonar, que apresentam alguns vasos normais e outros vasos com essa alteração aqui, chamada lesão plexiforme, o que foi observado é que na lesão plexiforme existem níveis aumentados da angiotensina 2. A mesma molécula que tem seus níveis aumentados na infecção pelo coronavírus. Ou seja, essa é a primeira explicação molecular que pode demonstrar que futuramente possamos vir a observar casos de hipertensão pulmonar em sobreviventes de coronavírus. Outra coisa é sobre as interleucinas. Interleucinas são moléculas importantíssimas para nos defender de quadros infecciosos, colocando de uma forma simples. Particularmente na infecção pelo coronavírus e nas repercussões graves do coronavírus, existe um tipo de interleucina chamada interleucina 6, que é o elemento-chave para a produção intensa de citocinas. Inclusive ganhou um nome, com o próprio nome, ele é muito ilustrativo disso, chamado de tempestade de citocinas, ou seja, o organismo entra em total desordem e produz uma série de citocinas que vão levar à disfunção de vários órgãos. Isso é o modelo teórico da infecção pelo coronavírus. Inclusive, por conta disso, passou-se a tentar utilizar medicações que bloqueiam o receptor dessa interleucina 6, ou seja, ele se tornou um alvo terapêutico. Para quem já teve algum parente internado em estado grave com coronavírus, talvez já tenha ouvido falar de uma substância chamada tocilizumab. O tocilizumab é uma substância que era originalmente utilizada para pacientes com artrite reumatoide, que é uma doença articular que pode ter formas graves que não respondem ao corticoide. E o tocilizumab, quando utilizado, uma publicação recentíssima, na verdade, é uma publicação de anteontem, para ser mais sincero, ele se encontra associado a menor risco de morte e necessidade de uso de respiradores. Porém, acreditem, essa mesma interleucina 6, em estudos prévios também, foi documentada como sendo marcador prognóstico de hipertensão pulmonar, e o mesmo tocilizumab que teve impacto na mortalidade de portadores de infecção pelo novo coronavírus e reduziu a necessidade de uso de respirador, já foi testado em pacientes com hipertensão pulmonar e particularmente naqueles pacientes que têm hipertensão pulmonar associados à doença do tecido conjuntivo,
Traduzindo, hipertensão pulmonar associada à esclerodermia, principalmente o lúpus, ele aparentemente parece ter uma resposta que é particularmente positiva. Então, talvez no futuro, o tocilizumab, que se tornou conhecido na pandemia, venha a ser conhecido também nos estudos de hipertensão pulmonar. Bom, cada paciente se comporta na infecção pelo coronavírus de formas distintas. Por exemplo, a gente tem aqui 2 casos de infecção pelo novo coronavírus, de publicações recentes, com exames de sangue semelhantes, ou seja, um dos exames de sangue que é colhido é a gasometria, é um exame que é até incômodo de se colher, mas é um exame extremamente importante, porque ele nos permite tomar algumas decisões quanto a decidir pela internação ou não do paciente, ou instituir outras medidas. Só que, para quem não é médico, mas vai conseguir ver claramente que essa imagem do pulmão A é uma imagem que tem uma área ou outra mais branquinha, mais branca, e o pulmão B é um pulmão com uma área, com uma superfície de parte branca muito maior. E aqui do lado, desse lado azul, tem aqui um dado laboratorial que está mais ou menos próximo, que a gente chama de PF, que é uma correlação entre os dados do exame de sangue e o quanto está sendo ofertado de oxigênio para o paciente. Vocês vejam que nesses 2 casos aqui, os 2 valores estão abaixo de 100. Numa pessoa normal, esse valor aqui, que nos 2 casos está abaixo de 100, geralmente ele se encontra em torno de 350 a 400, dependendo da faixa etária. Agora, vejam, o mesmo exame de sangue, colhido em pacientes distintos, com valores próximos, porém com expressões clínicas, tomográficas, no caso, diferentes. Por que acontece isso? Por um motivo simples. Porque o que se observou é que existem alguns pacientes com coronavírus que, quando têm infecção pelo coronavírus, eles têm o pulmão menos encharcado de água e de líquido decorrente de inflamação. Isso é chamado, pelos médicos intensivistas, de perfil L. Então, vamos lembrar assim, perfil L é o pulmão leve, é o pulmão que não tem tanta água presa dentro dele. Quando o pulmão não se encontra leve, ele se encontra pesado, nós chamamos de perfil H. O perfil H é o do pulmão de baixo, ou seja, esse pulmão mais branco, e o perfil L é desse pulmão menos branco. Só que quando um pulmão ele se encontra leve, porém com uma gasometria mostrando um comprometimento pulmonar muito grave, isso significa que, na verdade, o problema maior não está sendo no tecido do pulmão, e sim nos vasos pulmonares. E aí a gente agora começa a ver evidências a partir de casos reais de que coronavírus e hipertensão pulmonar podem estar mais próximos. O que acaba acontecendo? Esse fenômeno chamado shunt intrapulmonar significa o seguinte: todos nós sabemos que o sangue, ele vem, a circulação venosa leva o sangue pobre de oxigênio para o pulmão, e o pulmão, ele tem que fazer a troca gasosa para puxar o oxigênio do ambiente e levar para o sangue. E ele sai do pulmão com mais oxigênio. Acontece que nesse paciente, nessa fase inicial com coronavírus, o que acontece? Por algum motivo, o sangue entra com pouco oxigênio e quando ele sai, ele não sai com tanto oxigênio a mais. Ou seja, isso mostra que existe um problema na troca de gases dentro do pulmão. Só que é uma troca principalmente por problema no vaso pulmonar. Esse é um aspecto. E o outro aspecto que acontece, isso, quem tem hipertensão pulmonar ou quem tem familiar com hipertensão pulmonar, sabe que uma das causas de hipertensão pulmonar é trombose, é trombo, coágulo no vaso do pulmão. E o COVID tem uma característica. Diversos estudos, quando foram avaliados em conjunto, identificaram que 60% dos casos de trombose pulmonar por COVID tem localização mais periférica. Isso é de suma importância, ou seja, localização mais periférica significa uma localização em vasos pulmonares menores. Qual a importância disso? Quem é médico sabe que a hipertensão pulmonar ela é mais influenciada por comprometimento justamente nesses vasos que são menores. Então, nós todos
temos que ter bastante atenção. O coronavírus, ele compromete aparentemente a função de vasos pulmonares menores, seja pelo funcionamento inadequado, seja porque ele gera trombo. Ou seja, são duas possíveis explicações teóricas a mais que mostram uma possível conexão entre hipertensão pulmonar e o novo coronavírus. Outro aspecto a ser considerado, quer dizer, será que a hipertensão pulmonar e a forma dela ser classificada, ela pode ser mudada em vigência da pandemia? Nós sabemos que a hipertensão pulmonar ela é classificada em 4 grandes grupos. Se nós utilizarmos uma linguagem menos técnica, nós diríamos que as formas mais prevalentes de hipertensão pulmonar são aquelas que cursam com comprometimento do lado esquerdo do coração e aquelas que cursam com comprometimento do tecido pulmonar ou que levem a níveis muito baixos de oxigênio. Quando não são nenhuma dessas duas formas, quem é médico e trabalha com hipertensão pulmonar sabe que o próximo passo é o quê? É investigar a possibilidade desses vasos se encontrarem obstruídos por trombo. É a chamada hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Se nós descartamos todos esses 3 grandes grupos, significa que o problema no vaso pulmonar não é por conta do tecido pulmonar, não é por conta do lado esquerdo do coração e não é por trombo. Logo, é a hipertensão arterial pulmonar propriamente dita. É a forma de hipertensão pulmonar que se beneficia principalmente das terapias específicas que são conhecidas por muitos de vocês. Só para a gente relembrar como é que se classifica e para poder correlacionar com a vida real. O que acontece nos dias de hoje, então? Nós sabemos que a abordagem diagnóstica da hipertensão pulmonar e mesmo a abordagem terapêutica, ela se baseia em quadros de evolução crônica. Ou seja, de um modo geral, salvo algumas exceções, a forma de se investigar a hipertensão pulmonar e a forma de se tratar a hipertensão pulmonar, de um modo geral, ela não costuma ser instituída no paciente com comprometimento agudo, e sim naquele paciente com quadro de evolução crônica que procura os centros de referência. Por outro lado, nós nos encontramos numa pandemia que é marcada por um agente agressor agudo do pulmão, que é o SARS-CoV-2, que é um vírus. Se nós considerarmos hoje que a letalidade atual no mundo, esse é um dado que eu até acabei não atualizando, mas até do dia 3 de maio, dados da Johns Hopkins University mostram que a letalidade hoje no mundo de coronavírus é de 2,09%, a questão que nos resta é, se a cada 100 pacientes infectados, 2 morrem, e os outros 98 sobreviventes? Como eles evoluem? O que acontece com eles em termos de qualidade de vida, de repercussão funcional? Nós sabemos que a infecção do coronavírus ela apresenta uma fase subclínica que pode durar, a partir do momento que o paciente é infectado e não tem sintoma, que nós chamamos de fase subclínica, isso é muito variável, pode levar de 5 até 14 dias. Passada a fase clínica, quando se iniciam então os sintomas da fase aguda, isso também pode variar de 5 a 10, 14, 21, 28 dias, isso é muito variável. Mas, atualmente, as formas mais recentes de descrição da infecção pelo novo coronavírus consideram até 4 semanas a fase aguda da infecção. Passadas 4 semanas, quando o paciente não apresenta repercussões clínicas relevantes disso, nós consideramos isso como a manifestação subaguda, entre 4 a 12 semanas, e depois de 12 semanas, nós caracterizamos, então, a forma crônica de comprometimento pós-Covid. Quais são os fatores de risco que são mais associados a essas manifestações crônicas de Covid? Só para a gente tentar entender de que forma esse dado vai ser importante para nós rastrearmos mais precocemente hipertensão pulmonar. De um modo geral, a gravidade com que o quadro clínico se manifestou na fase aguda, de um modo geral, é um preditor dessa evolução para a forma crônica. Doença respiratória prévia, seja um portador de asma, um portador de enfisema, que nós chamamos de DPOC. A obesidade, em alguns trabalhos, ela foi um fator de risco, em outros não tanto. Idade avançada e, em estudos na China, particularmente o gênero feminino parece associado a uma maior chance de desenvolver as formas crônicas da infecção pelo novo coronavírus. E que tipo de repercussão elas vão gerar? Das mais diversas. O comprometimento crônico pós-Covid,
ele é um comprometimento, de um modo geral, multiorgânico. Claro que em alguns pacientes essa manifestação vai ser mais manifesta, por exemplo, no sistema cardiovascular, principalmente no pulmão, sem sombra de dúvida, e eventualmente em transtornos comportamentais. Então, os pacientes podem relatar desde queixas de fadiga e perda da qualidade de vida, por conta de sintomas inespecíficos, passando por sintomas que nos fazem lembrar do comprometimento pulmonar, como tosse crônica, falta de ar propriamente dito, ou necessidade mesmo de oxigênio quando recebem alta para casa. Descrição de distúrbios psicológicos dos mais diversos, desde transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Cada vez mais tem sido descrito o transtorno de estresse pós-traumático. Para pacientes que tenham tido algum comprometimento cardiovascular, sensação de palpitação ou de dor no peito, embolia pulmonar, que é uma coisa conhecida, inclusive é um dos mecanismos de morte na fase aguda da infecção pelo novo coronavírus. Em alguns casos mais raros, comprometimento renal crônico. Nesse médico que eu quero ver Fabinho. Bom, então, entendendo isso, de que forma a pandemia, então, muda a forma de classificar a hipertensão pulmonar, se nós levarmos em consideração os 4 grandes grupos que nós conhecemos? Primeiro, nós sabemos que hipertensão pulmonar cursa muito, com frequência, ela é decorrente de comprometimento do lado esquerdo do coração. Só que nós observamos que alguns dos fatores de risco para as formas crônicas de COVID também são fatores de risco para hipertensão pulmonar e para a insuficiência cardíaca associada ao comprometimento do lado esquerdo do coração, particularmente obesidade e idade avançada. É óbvio que, como nós falamos lá das interleucinas, que são aquelas moléculas que nos defendem numa fase aguda de infecção, mesmo quando a infecção aguda passa, essas moléculas às vezes são produzidas ainda em níveis mais elevados e elas também podem estar associadas a maior chance de desenvolver um comprometimento na função do coração. E aí cabe ressaltar que o coração, e o lado esquerdo do coração, ele tem 2 funções. Ele tem que bater bem, ou seja, contrair bem, o que a gente chama de sístole, e ele tem que saber relaxar, o que nós chamamos de diástole. A maioria dos pacientes com obesidade e idade avançada tem, de modo geral, um problema no relaxamento do coração. E isso gera sintomas como falta de ar e cansaço, como nós descrevemos aqui. Acrescido ao fato de que não é incomum a associação de doença do lado esquerdo do coração com comprometimento residual do pulmão, como nós vamos ver no próximo slide, e, eventualmente, trombose nos vasos do pulmão. Então, eventualmente, pode haver sobreposição de mais de uma forma de comprometimento crônico pós-Covid, que se assemelha às formas aos diferentes grupos de hipertensão pulmonar. Sem sombra de dúvida, quem vivenciou, teve um familiar próximo que sobreviveu a formas graves de hipertensão pulmonar, sabe que o comprometimento mais grave é esse daqui. É um pulmão destruído pelo COVID, num paciente que fica usando o respirador por muito tempo, que eventualmente é traqueostomizado. O que lembra muito a hipertensão pulmonar decorrente de doença pulmonar, ou hipóxia, que é a redução nos níveis de oxigênio. Nós sabemos que os pacientes que sobrevivem às formas graves de COVID, eles podem desenvolver sintomas cardiopulmonares iguais aos da insuficiência cardíaca e iguais aos portadores de enfisema. E isso se manifesta de diversas formas. Por exemplo, o paciente recebe alta do hospital, vai fazer um segmento no consultório ou no ambulatório. Quando ele for fazer o exame, uma tomografia do pulmão, vão aparecer ainda lesões residuais daquela fase aguda. E muitas dessas lesões residuais culminam para um grande problema, que é o grande desafio que pneumologistas vêm enfrentando, que é lidar com a fibrose pulmonar. Ou seja, qualquer tecido, quando inflama muito, ele passa por uma fase inicial de inflamação e depois a cicatriz dessa inflamação endurece o tecido. Seja ele o coração, seja ele o pulmão, seja ele o rim, seja a pele, isso é muito variável. No caso do pulmão, isso é particularmente relevante. Isso gera, inclusive, repercussões até mesmo na hora de se fazer a avaliação funcional dos pacientes com hipertensão pulmonar e mesmo os sobreviventes das formas graves de infecção pelo novo coronavírus. E é justamente por isso
que existem estudos em curso que vêm tentando validar o uso de medicações que combatem a fibrose pulmonar em fases precoces e mesmo na fase subaguda do novo da infecção, dos pacientes que sobreviveram à infecção aguda pelo novo coronavírus. Bom, quanto à doença tromboembólica, quanto à questão da doença tromboembólica pelo COVID, nós vimos que o COVID ele compromete principalmente os vasos pulmonares menores, que nós chamamos de vasos periféricos. Os poucos registros que já foram realizados, eles estimam que aproximadamente até menos de 5%, na verdade, dos pacientes que saem da fase aguda de COVID venham a descobrir tardiamente, depois de 4 a 8 semanas, algum quadro de trombose nos vasos da perna ou no pulmão. Então, o médico que faz a avaliação pós-alta do paciente que sobreviveu ao COVID deve seguir acompanhando alguns aspectos. Primeiro, entender se aquele paciente tem condições predisponentes à trombose, como, por exemplo, câncer, ou se é um paciente que fica muito imóvel, restrito na cama. Segundo, dosagem de dedímero, que é aquela molécula que é dosada nos exames de sangue, que está associada à investigação de embolia pulmonar, principalmente aguda, mas que nessa fase crônica também pode ter sua validade, para se fazer uma investigação diagnóstica mais precoce. E, acima de tudo, nos pacientes que tiveram trombose pulmonar documentada pelo COVID, fazem uso de algum anticoagulante oral e depois de 3 meses persistem com os sintomas, esses pacientes, então, têm indicação formal para serem investigados contra a doença tromboembólica crônica. E quanto à hipertensão arterial pulmonar, que é aquela que no mundo da hipertensão pulmonar nós conhecemos como sendo aquela que se beneficia de um modo geral das terapias específicas diversas, ela, na verdade, nós ainda não sabemos se esses casos vão ser descritos. Isso só o futuro vai nos dizer. Mas nós já vimos no início da apresentação que os precedentes históricos existem. Principalmente o HIV, inclusive é um dos agentes associados à hipertensão pulmonar, à hipertensão arterial pulmonar, e em algumas formas idiopáticas a essa documentação de que o herpes vírus humano ele foi descoberto em alguns casos. O que nos faz ter em mente o seguinte, que essa pandemia deve mudar a forma dos médicos verem hipertensão pulmonar e aqueles que tiveram infecção pelo novo coronavírus devem ter uma atenção para essa possibilidade, caso persistam com os sintomas. Muito bem. Agora, compartilhando com vocês um pouco do nosso desafio. O que nós passamos a vivenciar para fazer uma abordagem diagnóstica adequada nos pacientes sob suspeita de hipertensão pulmonar em vigência da pandemia, transpondo um pouquinho da teoria que nós sempre conhecíamos, das diversas diretrizes para a vida real. Algumas publicações me chamaram um pouco mais a atenção e cabe aqui eu ressaltar essa publicação, que foi um estudo multicêntrico feito na Alemanha. Nós sabemos que a Alemanha tem uma rede assistencial para pacientes com hipertensão pulmonar que é muito bem organizada, inclusive com a realização de transplantes pulmonares regularmente. E o que foi observado foi o seguinte, aqui os números não ficam muito claros, mas só para vocês entenderem, esse valor aqui essa linha daqui é o número de atendimentos de primeira vez em centros de referência com hipertensão pulmonar. Aqui, o número 230 era um número referente à pré-pandemia. Durante a pandemia, o número reduziu para 111 atendimentos. Quando eles compararam o número de pacientes que iniciaram terapias específicas para hipertensão pulmonar, na época pré-pandemia, o dado que eles utilizaram, obviamente eles compararam o mesmo período de meses de observação. Na época pré-pandemia, foram 68 pacientes que iniciaram a terapia específica. No período durante a pandemia, 37. Ou seja, foi claro que a pandemia impactou na qualidade da abordagem diagnóstica e no início precoce de tratamento, ou seja, determinou uma maior demora para o início de terapias específicas para hipertensão pulmonar. Entretanto, fora do mundo da hipertensão pulmonar, existem algumas experiências de sucesso. Esse trabalho publicado por um grupo de Portugal, de Cascais, em parceria com o grupo de Lisboa, evidenciou que o uso da telemedicina
por exemplo, ele foi de suma importância para reduzir tanto as hospitalizações quanto a procura nas unidades de emergência em portadores de insuficiência cardíaca. Só para que vocês tenham uma ideia, esses dois gráficos, caso não apareça muito claro para vocês, significam o seguinte: esses gráficos aqui da direita, eles representam internações e procuras nas unidades de emergência por causas que não a insuficiência cardíaca, quer dizer, qualquer coisa. Esses gráficos aqui significam pacientes que procuraram, que foram internados, aqui em cima, ou que procuraram emergência especificamente por insuficiência cardíaca. O que foi observado aqui quando colocaram esse P igual NS? É uma sigla que a gente usa em estudo clínico para dizer o seguinte, que a frequência com que os pacientes com insuficiência cardíaca procuraram unidade de emergência e foram internados por piora do quadro cardíaco antes da pandemia, em comparação ao período após a pandemia, esse aumento, tudo bem, até teve um aumento em termos absolutos, mas é um aumento que não teve significância estatística. E isso, eles mostraram esses dados em vigência de que método? Da telemedicina, onde eles instituíram um programa de teleconsultas regulares, onde era feita a avaliação de sintomas, ajuste de doses de medicações que aliviam os sintomas, seja o uso de furosemida, que é um diurético que nós usamos na hipertensão pulmonar e também é usado na insuficiência cardíaca, dentre outras recomendações à distância. O que nos faz ter como aprendizado que a telemedicina, indo mais além, a telesaúde, ou seja, a assistência não só de médicos, como também de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, especialistas em saúde mental, vão fazer diferença nesse mundo pós-Covid. Um último ponto para ressaltar de como a pandemia mudou a nossa forma de abordar a hipertensão pulmonar. Aqui é um trecho da diretriz europeia de hipertensão pulmonar, escrito em inglês, que mostra o seguinte, que desde antes da diretriz publicada de 2015, alguns centros de referência em hipertensão pulmonar na Europa, quando investigavam a possibilidade de trombo no pulmão, para quem tem familiar que fez todos os exames, sabe que um dos exames que é utilizado é a cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão, onde a ventilação você inala um gás para ele confirmar que o pulmão ele ventila de forma normal. A diretriz colocava o seguinte, que diversos centros de referência já tinham uma experiência de tomarem a seguinte conduta. Quando fazia-se um exame de imagem, seja um raio-x de tórax, uma tomografia, que mostrava que o pulmão não estava muito comprometido, eles abriam mão da fase de ventilação, porque era um radioisótopo, né? Ou seja, um material radioativo que teria que ser inalado. Obviamente, isso representava um custo adicional, onerava mais o sistema de saúde, e passaram, então, a fazer só a imagem de perfusão, ou seja, eles tornaram o exame de investigação de hipertensão pulmonar por trombo mais simples. Só que qual é o problema de fazer a fase de ventilação? E aí a ponderação que eu vou trazer para vocês. É que quando a inalação é feita, obviamente, como todo gás inalado, um gás estranho ao nosso organismo vai gerar tosse. E gerar tosse num paciente que seja, porventura, portador assintomático do novo coronavírus é algo extremamente problemático. Tanto para quem acompanha o paciente no exame, como também para os profissionais que fazem o exame. Por conta disso, a realização dos exames de ventilação, ela sofreu uma adaptação que foi padronizada por serviços de medicina nuclear em todo o mundo, no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, em que, a partir do momento que um raio-x de tórax mostrava que não havia nenhuma alteração no pulmão, que a realização apenas da imagem de perfusão, que é um exame, que é um tipo de substância que só é injetado na veia, ou seja, não vai gerar tosse, ele é considerado adequado para investigar a embolia pulmonar e também acabou sendo transposto para a investigação de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Ou seja, a pandemia nos forçou a mudar a forma de fazer a abordagem diagnóstica da hipertensão pulmonar. Portanto, quais são as mensagens que têm que ficar
para vocês no sentido de gerar uma reflexão. Primeiro ponto importante é que as bases moleculares da Covid-19, ou seja, existe explicação molecular para nos fazer pensar que Covid-19 e hipertensão pulmonar podem ser condições clínicas que vão estar associadas ao longo do tempo. E esses pontos em comum devem nos fazer pensar que em todos os sobreviventes de coronavírus, de infecções graves do novo coronavírus, que persista com sintomas cardiopulmonares aos esforços, devemos considerar, nós médicos, considerar a investigação de hipertensão pulmonar e pacientes familiares devem considerar uma investigação cardiopulmonar que seja mais completa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, ainda na função do médico, de certa forma, mas o paciente também tem que se empoderar desse conhecimento. É importante que o médico saiba identificar a chamada síndrome pós-Covid, permitindo um diagnóstico precoce tanto da hipertensão pulmonar, mesmo nesse contexto de pandemia, onde os exames acabam sendo limitados, como de suas diversas complicações fora a hipertensão pulmonar. Nós vimos que existem outras complicações. Um ponto importante é que aumentou muito a incidência, por exemplo, de transtornos psicológicos no sobrevivente de hipertensão, no sobrevivente de infecção pelo novo coronavírus. Então, isso é um ponto também importante. E só para ressaltar, existe uma associação clara entre maior incidência de transtorno depressivo e de ansiedade e maior limitação funcional por hipertensão pulmonar. Isso também é bem documentado. Terceiro aspecto, isso é inevitável. Os recursos de telemedicina e telesaúde, eles vieram para ficar e para se tornar armas indispensáveis para a nossa melhor assistência, de modo que o sistema de saúde, em qualquer lugar do mundo, fique menos sobrecarregado, sem que isso comprometa a qualidade da assistência para os pacientes, seja por teleconsultas ou por adaptação dos diferentes métodos diagnósticos. E para finalizar, a interpretação que muitos dos colegas que trabalham com hipertensão pulmonar, muitos dos que trabalham com segmento clínico de pacientes internados com formas graves de Covid que sobreviveram, é que futuramente centros de referência pós-Covid e centros de referência, desculpa que saiu aqui digitado errado, e centros de referência em hipertensão pulmonar deverão futuramente trabalhar em parceria, baseados tanto em protocolos assistenciais como de segurança para o paciente e para a própria equipe que presta assistência. Bom, então essa era a visão geral que eu gostaria de mostrar para vocês. E cabendo ressaltar aqui, a apresentação eu não tive como me inserir nisso, mas nesse meio tempo, durante a preparação dessa apresentação, eu tive contato com diversos pacientes, eu recebi o contato e o relato de diversos pacientes que descreveram dificuldades das mais diversas. Aquele primeiro relato que eu mostrei para vocês, referente a uma paciente com hipertensão pulmonar associada à anemia falciforme, foi só um. Entretanto, a imensa maioria dos pacientes passaram por dificuldades, como foi demonstrado naquele estudo alemão. Dificuldades no acesso a exames, às vezes, super simples, como exames de sangue, exames de imagem simples, como um ecocardiograma, ou exames até mais sofisticados, como teste de função pulmonar, teste cardiopulmonar. Inclusive, alguns desses pacientes tiveram até mesmo cancelados o cateterismo cardíaco direito, que todos nós sabemos que é o exame que confirma, efetivamente, se o paciente tem hipertensão pulmonar ou não. Os relatos são inúmeros. Então, essa é uma quebra de paradigma nesse momento. A partir de agora, a pandemia, obrigatoriamente, vai ter que tornar o mundo inteiro mais atento à hipertensão pulmonar. Isso é algo que veio para ficar. Bom, isso eu teria para apresentar para vocês. E, Paula, eu vou deixar você à vontade para poder gerenciar perguntas que porventura não venham, tá? Legal, eu acho que ele está tirando o compartilhamento. É você que está fazendo isso, Marcelo, ou é o Jorge? Isso. Eu vou retornar então. Aqui. Tá bom, bacana. Deixa eu só colocar, deixa eu ver só, retomar aqui. Bom, apareceu mas agora, achei... Paula? Sim, não, ainda está compartilhando. Está compartilhando, perfeito. Tá. Foi.
Foi ou não foi? Ah, agora sim. Incrível a aula. Peraí, acho que ainda tá, Marcelo. Está Desculpa, calma aí. compartilhando ainda. Mas achei incrível. Estou impressionada. Enquanto você está tirando aí, enfim, acho que a gente tem que fazer um no Anabraf também, porque é sensacional. Não imaginava que já tivesse tanta robustez aí. Enfim, a gente está recebendo só comentários da aula, então foi muito boa. E eu queria aproveitar, então, a oportunidade para trazer alguns questionamentos aí, insights, se a gente puder bater um papo rapidinho, né? Claro, com certeza. Acho que sim, toda a evolução de pesquisa e todas as certezas, né, ou ponderações da medicina levam muito tempo, né? Mas considerando a pandemia, acho que a robustez de dados ela vem numa velocidade muito maior, né? Por conta do número de pacientes. E aí eu queria saber assim, quando você acha que a gente vai ter mais uma certeza maior em relação a isso? Porque eu acho que ainda são suposições, acho que pistas muito relevantes, mas entendo que a gente ainda não pode bater o martelo que de fato haverá pacientes com hipertensão pulmonar por conta da Covid. E você acha que quanto tempo a gente ainda precisa esperar, e aí eu estou falando do lado até da Abraf mesmo, né? Assim, esperar esse boom, eventualmente, né, de pacientes e o que a gente precisa fazer. Você tem uma ideia ou acha que, enfim, ainda vai demorar alguns anos? Como você mesma falou, assim, o mundo inteiro se encontra em fase de construção do conhecimento, não só do conhecimento técnico da assistência, como até de reestruturação econômica de diversos sistemas, né? Então, vou fazer uma estimativa baseada num aspecto que nós conhecemos de hipertensão pulmonar, particularmente na hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Vou te relembrar um dado que é bem conhecido. O que se sabe, por exemplo, que o paciente que sobrevive a uma embolia pulmonar aguda, agora vamos esquecer da pandemia por um momento. O sobrevivente de embolia pulmonar aguda grave. Esse paciente que sobrevive, o que nós temos de dados estatísticos é que a incidência de desenvolver hipertensão pulmonar tromboembólica crônica após o evento agudo, ela varia de 0,5% a 4%. Então, vamos chamar assim, 0,5% a 4% de embolia pulmonar aguda, ou seja, um elemento agressor à circulação pulmonar. Imagina o que isso pode representar em números absolutos de casos de hipertensão pulmonar. Esse é um aspecto. Agora, vamos pensar no tempo. Esses mesmos dados que seguem os sobreviventes de embolia pulmonar aguda e quando documentam posteriormente o desenvolvimento da hipertensão pulmonar, eles estimam que o tempo gira em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Até, esses estudos clínicos até usam um termo que é até um termo curioso, que eles chamam de fase de lua de mel, que é o quê? O paciente sobrevive à fase aguda, que é aquele baita susto da embolia pulmonar aguda, interna, trata, vai de alta para casa. Fica um tempo bem. Depois de algum tempo, começa aquele cansaço, que ele não entende, não associa de imediato aquele primeiro evento, ou então não vai associar, pode não associar porque teve o primeiro evento, mas está tratando, e quando vai ser efetivamente investigado, depois de passar por 1, 2, 3 especialistas eventualmente, então faz o diagnóstico. Então, a impressão que eu tenho, se eu fosse fazer uma estimativa, eu estimo que nos próximos 2 anos a gente possa ter um panorama talvez mais real de qual vai ser a repercussão da pandemia na epidemiologia da hipertensão pulmonar no mundo, em todos os aspectos, e assim, inclusive em todos os subgrupos de hipertensão pulmonar. Assim, essa apresentação, Paulo, até algumas pessoas sabem, eu fiz essa apresentação para colegas médicos há 2 semanas atrás. Quando eu propus esse tema para ser apresentado, na verdade, eu mesmo subestimei a literatura, porque eu falei assim, eu queria trazer um tema interessante para que fosse algo novo. Só que eu fiquei realmente, da mesma forma que você, fiquei extremamente surpreso com a quantidade de literatura já publicada correlacionando os dois aspectos. É algo que, na verdade, até é alarmante. Então, é algo, realmente, essa proposição de apresentar isso aqui para a Associação Europeia de Pacientes, também ela tem a ver com o fato de entender que isso possa vir a ser um fenômeno mundial, de múltiplos casos de hipertensão pulmonar. Então, aí, isso vai suscitar, depois desses 2 anos,
outras perguntas, quer dizer, será que esses pacientes que tiveram COVID vão se beneficiar das mesmas terapias específicas que nós lutamos tanto para que os nossos pacientes tenham acesso? Uma pergunta que não tem resposta, é uma Sim. reflexão. Muito interessante. E aí eu tenho a sensação que também, forçadamente, a pandemia levou muitos médicos a estudarem o tema, né? Assim, né? Acho que a escassez de profissionais fez com que muita gente se prontificasse a ajudar, enfim, e aí aquela história de aprendeu na marra também, óbvio que até agora, por isso que os pacientes sobrevivem mais, né? Porque o aprendizado foi intenso e muito rápido. E eu queria saber se você acha que, então, porque um problema mundial também é o tempo do diagnóstico, né? E tem muita relação com a falta de conhecimento da sociedade médica mesmo, até que a pessoa chegue num médico que desconfie ou que saiba. Você acha que vai suscitar mais interesse da classe médica no tema da hipertensão pulmonar também? Você já sente isso ou ainda não? Ou não tem correlação? Qual que é a sua percepção? Na verdade, eu já tive essa percepção, inclusive, não no dia que eu dei essa aula, mas no pós-aula. Assim, eu não uso muito mídias sociais, mas eu, de modo geral, para atividades profissionais, eu tento trazer as pessoas para perto. E o que me impressionou é que o número de pessoas que perguntou se a minha aula tinha sido gravada foi maior do que o número de colegas que assistiram, curiosamente. Isso me chamou a atenção. Então, na verdade, foi até interessante, porque agora esse é um tema que eu tenho me debruçado bastante, até porque, a despeito do meu envolvimento com hipertensão pulmonar, eu ainda hoje eu sou médico de uma unidade de terapia intensiva, inclusive de pacientes com câncer. E nessa nossa unidade, nós temos um segmento para pacientes que ou são não COVID, ou são pacientes que tiveram COVID que já não são mais transmissíveis, e um setor de UTI COVID de câncer. Então, até por força da necessidade, é um outro tema que eu tive que me debruçar, como você mesma falou. Forçadamente, não teve jeito, não teve um plano, não teve uma outra possibilidade. Então, acho que o futuro vai reservar, sim, a necessidade de uma educação continuada mais próxima ainda das diversas especialidades, né? Seja cardiologia, pneumologia, cardiopediatria, como eu vi aqui tem a doutora Flávia que está aqui nos acompanhando também. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que levar em consideração e refletir até nosso programa de educação continuada também. Sim. E também acho que tem um outro tema aí que os médicos vão precisar se debruçar também um pouco mais, que é o da telemedicina, que você falou, né? Assim, eu acho que ainda há uma confusão bem grande de WhatsApp e telemedicina, infelizmente, né? Isso não é consulta, né? Não é teleconsulta, é WhatsApp. E aí também é um trabalho nosso, né? E até queria comentar, enfim, como você falou que a questão do psicólogo por telemedicina, né, por uma forma remota, com transtorno de ansiedade, a gente está lançando um projeto que a gente vai encaminhar os pacientes para orientação psicológica remota também, aqui na Abraf, para apoiar não só por conta da pandemia, mas pela patologia em geral. Para finalizar, eu queria perguntar, enfim, aí foi uma pergunta que, conversando com a Flávia aqui, se enquanto a gente não tem essa certeza, né, do que não é, enfim, não tem essa robustez de dados, o que você acha que um paciente com um eco, com um HP, com uma suspeita de hipertensão pulmonar, né, só no eco, sem um exame conclusivo e sem mais investigação, a gente encaminha para onde? Direto para um centro de referência ou não? Ou é muito precoce? Essa é uma pergunta, na verdade, assim, de certa forma, é essa a pergunta que eu tentei suscitar na minha apresentação anteriormente, mas a impressão que eu tenho é que se um paciente que é sobrevivente de COVID persiste com sintoma por um tempo maior do que 3 meses, até relembrando o que eu coloquei naquele slide, Paulo, assim, o que é considerado uma forma crônica de COVID é até 12 semanas após o primeiro sintoma, ou seja, isso dá mais ou menos 3 meses. Então, vamos estimar assim, a partir do 4º mês após o evento inicial, se o paciente ainda persiste com o sintoma, eu acho que já seria um paciente para pelo menos iniciar uma investigação, e aí, nesse caso, vai aparecer conflito de interesse pela especialidade, mas de uma avaliação cardiológica e ou pulmonar, que em algum momento considere, aí como você falou, a possibilidade de fazer um eco. Se fez um eco e não mostrou nenhuma alteração que nos faça desconfiar em hipertensão pulmonar, ok, pode seguir uma outra linha de investigação. Agora,
se vier algum indício indireto, aí nós retomamos toda aquela investigação que quem lida com hipertensão pulmonar conhece, e talvez até futuramente o próprio algoritmo de abordagem diagnóstica venha a mudar futuramente também nas diretrizes. Vamos aguardar o próximo simpósio. Fala, Flávia. Vou ter que falar, Marcelo, babei. Entrei um pouco atrasada porque nós estávamos numa aula, numa reunião juntos, eu e Marcelo. Exatamente. Aí, exatamente. Aquela correria, enfim, mas eu tenho que falar, Marcelo, que linda, linda essa aula. Acho que a gente tem que repetir várias vezes aqui no Brasil. Muito bem feita, assim. Fiquei aqui babando. Depois vou ver a gravação para assistir o começo, porque eu realmente adorei. E eu acho que vamos trabalhar mais, sim, com hipertensão pulmonar, porque esses pacientes, a gente está vendo que uma grande parte da população está tendo Covid. E dessa parte, a investigação secundária, né, o segmento, em algum momento vai ter um eco, né? O paciente vai ser encaminhado para um cardiologista, vai ter um eco, e mesmo que seja um grupo 2, mesmo que seja uma sequela de Covid pulmonar, mas, enfim, eu acho que vai aumentar esse diagnóstico de hipertensão pulmonar. Não sabemos ainda de hipertensão arterial pulmonar, né? Acho que ainda está... Ainda está precoce, vamos aprender juntos, né? Vamos viver isso, né? Nessa pós-pandemia, que esperamos que seja pós rapidamente. Mas eu acho que é isso, é começar a pensar e é começar a estudar. E, nossa, linda, linda essa aula, adorei. Incrível. Obrigado E mesmo. também acho que é uma questão que vale também ressaltar, assim, eu vejo muita gente que teve Covid e que, enfim, ou não teve sintoma, ou sobreviveu e acha assim, tipo, ui, página virada. Assim, tive Covid, e eu fico, meu Deus, tipo, não, eles nem sabem o que vai acontecer com você, ninguém sabe como é que você tá, tipo, celebrando que já teve Covid, sabe assim, tive Covid e sobrevivi. Eu fico passada, assim, então acho que é importante ressaltar aqui para as pessoas se cuidarem, enfim, que não é só sobreviver, né? Vocês ainda estão avaliando o que vai acontecer com o sobrevivente também, né? Então, vamos ampliar um pouco a mente e continuar se cuidando. E acho que teremos muito trabalho pela frente, né? O trabalho nunca acaba, ele só aumenta, pelo visto, né? Aliás, nós três, Paulo, até porque aproveitando o ensejo, Flávia vai estar sendo uma das minhas grandes parceiras aí nos projetos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ai, que lindo! Conto muito com ela também. Amei. A Flávia também é nossa parceira. A Flávia, a Flávia é grávida, né, Flávia? Então, há muito tempo. Ótimo. É um prazer, é um prazer. Vocês sabem que, assim, participar, tudo que está relacionado com hipertensão pulmonar, enfim, cardiopatia congênita, o olho brilha, a gente gosta de estudar, gosta de falar, gosta de discutir. Então, vou aproveitar aqui o momento para agradecer ao Marcelo, presidente da GFIP, e vamos trabalhar muito. Vamos, aqui no Brasil, né, o que a gente conseguir, o que a gente puder, vamos produzir. Exatamente. Isso aí, Flávio, perfeito. Bom, obrigada. Enfim, obrigada pelo convite, Peitir, obrigada, Marcelo, Flávia, todo mundo. Enfim, vamos repercutir essa gravação e fazer uma na Abraf aí, porque é muito boa, muito relevante. Tenho certeza que vai dar o que falar. Obrigada, Perfeito. Até mais. Boa noite, Uma pessoal. honra. Boa noite. Bom descanso. Tchau, Até pessoal. Tchau. Até mais. I would like to thank Marcelo for your presentation. Unfortunately, I do not really understand, but I see that the fantastic feedback you received in the chat. So I was thinking whether we can replicate this presentation in English and address other patients. Probably we can talk about later. Okay, for me, there will be no problem at all. I can make a literally a translation to English, and whenever you want to, you can organize another event related to pulmonary arterial hypertension and COVID-19. That would be a pleasure. Okay, many thanks again.